Olá, meus queridos alunos. Estamos de volta aqui para o nosso terceiro bloco do nosso segundo encontro. Trabalhamos aí, então, no nosso primeiro bloco, até então, finalizamos a parte das contribuições, trabalhamos algumas questões, adentramos na situação do fato gerador, né? E logo em seguida fizemos questões e paramos no início da obrigação tributária. Vamos continuar aqui na situação da obrigação tributária. Já tinha trabalhado com vocês esses exemplos aqui mencionados e agora nós vamos então verificar os sujeitos da obrigação tributária. E nos sujeitos da obrigação tributária nós temos o sujeito ativo, o sujeito passivo e o responsável. Ah, mas quem é quem? Bom, sujeito ativo nada mais é do que os entes federados, né? Os municípios, os estados, a União ou o Distrito Federal. Na situação do sujeito passivo vem a ser qualquer pessoa física ou jurídica que pratique a hipótese de incidência descrita abstratamente na norma. Então, praticou a hipótese de incidência, corroborou o fato gerador, subsumiu a norma ao fato, vai incidir a situação da obrigação tributária a esse sujeito passivo. E o responsável? Bom, o responsável é aquele que muitas vezes é chamado de contribuinte de direito. Ou porque nós temos o contribuinte de fato, como um sujeito passivo, mas também temos o contribuinte de direito. E o contribuinte de direito é aquele que é obrigado por lei a fazer o recolhimento do tributo e o repasse aos cofres do fisco. Por quê? Porque é muito mais seguro na relação jurídica, por lei, obrigar esse responsável a ter essa situação de obrigação. O que nós temos aqui então? Sujeito ativo possui funções de fiscalizar, arrecadar e executar a legislação tributária. Pessoa jurídica de direito público. Sempre vai ser pessoa jurídica de direito público, tá? E aí, exemplo, União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Fundamento legal. Olha só onde é que a gente vai aqui, no CTN. Artigo 7º, artigo 119 e o artigo 120 do Código Tributário Nacional trazem situações aqui do sujeito ativo, tá? Lembrando, então, que o sujeito ativo, que está lá na regra matriz de incidência, né, na situação subjetiva das pessoas que estão envolvidas naquela situação, nada mais vai trazer do que a situação de fiscalizar, arrecadar e executar a legislação tributária, né? Então, é a situação de exercício, é a situação de exigibilidade que vai ser desempenhada por um desses entes. Situação de exigibilidade. Tá? Continuando. E o sujeito passivo? Bom, na seara do sujeito passivo, aí nós vamos ter então um contribuinte ou responsável. Quando falarmos em contribuinte, pensaremos pessoa que tem relação direta com o fato gerador, é quem pratica o fato gerador. E essa relação direta é aquelas pessoas que estão em um estado. Pensem no estado de ser proprietário do imóvel urbano, ser proprietário do veículo automotor, ou que estão praticando o fato gerador, está oferindo renda, logo vai ser contribuinte do imposto de renda, né? E o responsável não tem relação direta com o fato gerador, porém, de alguma forma, está vinculado a ele. Portanto, em decorrência da obrigação legal, deve pagar o tributo. O fundamento legal vem lá no artigo 121 do CTN. O artigo 121 do CTN, eu vou aqui parar para fazer uma breve leitura aos senhores. É muito importante a gente saber. Volta e meia ele é questionado nas provas, então a situação do responsável ele vem a ser aqui uma situação de exceção, né? E aí vocês têm que ter sempre em mente essa situação aí, ó, tá? O que a gente tem aqui no artigo 121? Tá? Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade, tá? E aí vem o parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, inciso 1º, e no inciso 2º, né? Então aqui o artigo 121, inciso 2º,
vai trabalhar a situação. Responsável quando, sem revestir de condições de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa.